17. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro. Primeiro vamos falar da Venda do Pinheiro e caracterizar esta freguesia e depois então iremos falar do homem que trouxemos hoje aqui ao estúdio. Filipe. E Venda do Pinheiro, então, foi em 1985 a data de criação da freguesia, mas desde há muito que este território estava individualizado ao longo da Estrada Nacional 8 e agregando uma vasta área saloia envolvente, marcada por pequenas localidades cujas populações viviam da agricultura e horticultura, num universo bucólico caracterizado por extensas e abundantes linhas de água, a extensão natural dos territórios da Malveira e do Milharado. Aqui se concentrou uma das mais artesanais atividades ligadas ao transporte de produtos, a cestaria. Na primeira metade do século XX, aproveitando a proximidade em relação à estação de caminhos de ferro da Malveira e as melhorias da rede viária, a Venda do Pinheiro foi o destino de veraneantes lisboetas que procuraram o bem-estar e sossego de uma área não tocada pela industrialização. Ainda hoje subsistem algumas destas residências unifamiliares que tanto marcaram a paisagem da antiga estrada de Montachique. As últimas décadas reservaram a este território outro estatuto, assumidamente urbano. Peço desculpa, tenho aqui. Como a Malveira tornou-se um aglomerado de dimensão considerável, habitado por uma população que trabalha maioritariamente na Grande Lisboa. Como em outras freguesias do concelho, o desafio de crescer, agregando novas identidades, é um caminho complexo, no qual tanto se inscrevem as novas urbanizações como a antiga Feira das Cerejas, concedida pela Rainha Dona Maria antes de 1788 e realizada no Rocio da localidade. Eu destacaria do seu património nesta freguesia a Capela de Espírito Santo, fundada na Baixa Idade Média. Sabe-se que foi objeto de duas campanhas arquitetónicas e decorativas, a primeira na viragem para o século XV e outra no início da centúria seguinte. Quinta de Santo António e Capela de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a mais importante quinta da Venda do Pinheiro, está associada a uma família de grande tradição na zona, os Canas, seus proprietários em finais do século XIX. A sua origem remonta à segunda metade da centúria anterior, altura em que se edificou um conjunto que ainda genericamente se conserva. O Cruzeiro, muito curioso, quem passa-lhe despercebido, quem ali se desloca, e foi construído na segunda metade do século XVIII e é por isso contemporâneo da Feira Real e da construção da vizinha Quinta de Santo António. Eu confesso que já lá passei várias vezes e passa-me despercebido, e depois de ter lido isto já reparei que de facto está lá e é muito interessante. E terminaria com o registro sobre os azulejos alusivos a Santo António. Este painel é datado de 1775 e nele se representou Santo António e Nossa Senhora do Carmo com um menino. O barrococó, relativamente raro, em especial em meio rural, e de âmbito exterior, tem sido alvo de constantes ameaças e encontra-se em mau estado de conservação, não obstante as tentativas em retardar a sua degradação. Estamos a falar naturalmente da Venda do Pinheiro, localiza-se na região Saloia, no litoral oeste, a 20 km de Lisboa e a 11 km da sede do concelho de Mafra. Temos hoje mais importante do que todas as palavras que foram ditas, porque nós aqui damos importância às pessoas. Mais importante do que isso é que temos aqui presente connosco o Sr. Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, do qual desde já agradeço a sua presença. Muito bom dia, bem-vindo à Rádio do Concelho de Mafra e ao programa 17-17. E a primeira pergunta que lhe vou fazer para que toda a audiência fique a saber: quem é este Sr. Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues? Bom dia, quem tem que agradecer sou eu o convite que me foi endereçado. E bom dia também à freguesia da Venda do Pinheiro e a todo o concelho e a todo o auditório. Sou Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, conforme referiu, sou presidente da Junta e pertenço à freguesia há 20 anos, vai fazer 20 anos, designadamente, e sou filho da terra. Nasci na Aceiceira Grande, localizei-me depois de casar na Venda do Valador. Portanto, a minha vida, tanto profissional como autárquica, tem sido feita sempre dentro da localidade. É mais fácil para si, Sr. Vítor? Pode desligar o telemóvel, estas coisas hoje estão sempre a acontecer-nos. Diga-me só uma coisa, sendo filho da terra, é fácil, é mais fácil para si? Acha que é mais fácil uma pessoa ser filho da terra, estar nesta função que o senhor tem? Ou
acha que é indiferente para ser Presidente da Junta de Freguesia? Sinceramente, tem as duas vertentes. Tem a facilidade para a parte do conhecimento e por vezes tem a dificuldade em termos daquilo que a gente possa obter ou poder fazer ou conseguir fazer. É nesse âmbito que eu separo a pergunta nas duas vertentes, porque é mais fácil, porque nós conhecemos o terreno e conhecendo o terreno, obviamente que será muito mais fácil de determinar certas situações e inclusive até chegar a dificuldades e mais próximo da população. Sobre a outra vertente é mais difícil porque a responsabilidade será redobrada. A ligação com a Câmara Municipal de Mafra, sendo que estamos sempre ligados, né, naturalmente pelo orçamento que tem durante todo o seu mandato, o orçamento foi suficiente para tudo aquilo que pensou fazer e executar na Venda do Pinheiro, ou não? Eu sei que nunca é suficiente, mas chegou para completar as suas tarefas que prometeu às pessoas, ou conseguiu fazer tudo aquilo que tinha realizado, ou não? É assim, nunca se consegue fazer tudo e ficará muita coisa por fazer, mas consciente de que muita coisa também foi feita. E os orçamentos são dentro da capacidade daqueles que a gente podemos obter e por isso depois a gestão para que se possa realmente fazer aquilo que nós temos possibilidades de fazer em termos do orçamento. Era sempre, como disse, que era muito mais interessante que o orçamento fosse um bocadinho mais gordo, mas as circunstâncias assim o não permitem, de maneira que vivemos que aquilo que temos de alguma forma construído, temos dentro das possibilidades e sempre de alguma forma cumprindo os deveres que nos são de alguma forma incutidos para que nós temos que respeitar. Assim tem sido a nossa tarefa no cumprimento e depois em termos da gestão, da logística, tudo aquilo que temos para disponibilizar, o temos aplicado, mas dentro das situações legais. Dentro destes anos todos em que esteve na presidência da Junta, o que é que mais o orgulha neste tempo todo? Olha, o que me orgulha é eu ter pensado que deveria, e conforme foi solicitado logo a quando aderi a ser Presidente da Junta, era olhar pela minha terra. E assim o tenho feito porque se verificarmos o que era a Venda do Pinheiro há 15 ou 16 anos atrás, acho que de alguma forma espelha tudo aquilo que o autarca lutou, que os autarcas, inclusive, porque não é só o Presidente, é todo o Executivo e designadamente a digníssima Assembleia, claro, em termos da liberdade de execução. De maneira que sinto-me feliz por isso e que sirva de exemplo para outros que possam continuar os destinos da freguesia. Esta sua missão tirou-lhe muitas horas de sono, ou não? Sem dúvida tira, porque a minha vida profissional também não é fácil e conseguir conciliar ambas é bastante difícil. Também tira de sono, tira o ambiente familiar, tira muita privacidade em termos da vida de um autarca. É motivador ser Presidente da Junta de Freguesia, de uma Junta de Freguesia qualquer, e nesta, mais concretamente, na Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro. É motivador porque nós somos de alguma forma, a Zona Saloia, não é? Não desclassificando todas as outras, somos pessoas que gostamos de lutar, gostamos de desafios, e penso que o desafio de um autarca é bastante interessante. Individualizando-se um pouco de tudo aquilo que possam criticar, dizer, até na parte construtiva ou destrutiva, mas olhando sempre em frente e tentando fazer pelo melhor. Diga-me só uma coisa, nestes trajetos existem naturalmente obstáculos, existem coisas mais difíceis de se concretizar ou até de serem realizadas logo de momento. Houve alguma coisa que tivesse ficado por fazer? Alguma coisa abre caminho para quem puder concorrer agora para Presidente da Junta de Freguesia? Existe muita coisa para fazer na Venda do Pinheiro? Eu não direi que existe muita coisa, mas há algumas que podem, de alguma forma, e que devem ser feitas. Penso que as bases essenciais da freguesia da Venda do Pinheiro estão conseguidas.
Então, de maneira que há situações que se pode fazer em termos de espaço verde, em termos de, eu digo muitas das vezes, em termos do mimo na venda do Pinheiro. Porque de alguma forma nós somos, pela localização, somos privilegiados e portanto, conforme foi dito na apresentação, que foi uma localidade sempre preferida por individualidades, pessoas até no ramo artístico, no ramo até político também. De maneira que as principais situações que nós temos em termos de localidade, penso que basicamente estão porque somos uma aldeia. Mas somos uma aldeia de alguma forma distinta e que muitas das vezes até somos falados noutras zonas, porque nós temos desde o berçário na parte de educação, desde o berçário ao secundário, temos habitação, temos trabalho, temos uma belíssima zona industrial, temos uma zona bonita e livre até inclusive de paisagem, como vistas maravilhosas do lado do Matotinho, do lado da Atalaia, que se cruzam, em que nos enriquece, enche-nos o olho, conforme se costuma dizer. Portanto, é uma zona aliciante, é um povo pacífico e nós temos, felizmente, numa aldeia, condições para que possa haver habitabilidade com qualidade. E por isso também somos procurados por muita gente jovem a radicar-se ali. E isso permita-me dizer que um casal jovem que se radique na freguesia da Venda do Pinheiro tem desde o berçário ao secundário, e o secundário fica tão perto da acessibilidade da autoestrada que nos dirige à capital, que hoje estes 20 km, isso mesmo, é que hoje estes 20 km de Lisboa já não é como há 10, 15 anos atrás, não é? Que demorávamos tempos e tempos pela Estrada Nacional para chegarmos a Lisboa. Hoje, com a autoestrada, esta construção da autoestrada tornou-se positivo ou negativo para a Venda do Pinheiro? Para o comércio, possivelmente, houve ali aspectos negativos, mas na sua perspectiva foi positiva ou negativa esta construção desta autoestrada, passar a Venda do Pinheiro, ficar ali tão perto e rumar o trânsito por outros caminhos que não aqueles que passavam? Eu penso que é bastante positivo. Em qualquer localidade só pode desenvolver com uma acessibilidade conveniente. E nós vemos toda esta parte do concelho que de alguma forma tem desenvolvido e tem sido de preferência a ficar por aqui, tanto que, conforme está, teve que ser o alargamento da terceira faixa devido ao movimento até à Venda do Pinheiro. Posteriormente a A8, que em direção a Torres, já passa depois só com as duas faixas. De maneira aí demonstra bem, e felizmente a construção da A21 também, todo o desenvolvimento desta zona, que nos também dá de alguma forma o gozo ou o prazer como autarca de ter as acessibilidades que temos, porque sabemos as dificuldades inerentes que há nas outras zonas e o problema que as pessoas que por ali habitam e as filas que apanham diariamente quando se deslocam para os seus empregos. Fazem-nos aqui referência a 3 lugares da freguesia: a Ceceira Pequena, a Ceceira Grande e a Charneca. Diga-me lá qualquer coisa sobre estas localidades. Em vez de estarmos a ler, convido lá as pessoas a visitar estes lugares da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro. Se me permite, começo pela Ceceira Pequena, um sítio magnífico, com uma vista maravilhosa. A Serra da Atalaia, conforme já referi, tem a capelinha da Nossa Senhora de Fátima. São pessoas devotas em que deixam sempre aquele local de alguma forma impecável. As ruas em calçada, que é a característica também da nossa zona, e é importante a própria construção. Designadamente a Ceceira Grande, conforme foi referido, a capelinha do Divino Espírito Santo remonta ao século XIV, XV, que é aquilo, em que tem uma peça maravilhosa, acho que pelas sondagens que têm sido feitas, é a segunda no nosso país, ou se inclusive no mundo, que é a ceia em mármore, da qual está embutida na fachada principal da igreja. Tem os cruzeiros, tem as ruas em calçada, designadamente nasce na Ceceira Grande o Rio Trancão, por isso aí a abundância de água, conforme foi referida. Nasce na Venda do Pinheiro o Lisandro também. Somos privilegiados em termos dessas situações também. Temos as passagens das linhas de Torres, designadamente na Quinta dos Estrangeiros e no Alto do Matotinho.
Temos, designadamente na Venda do Pinheiro, temos a capela que não é nossa, é de propriedade particular. Já construímos, foi a igreja, que é a Igreja de Santo António. Temos a Misericórdia, temos associações, temos a Colombófila, temos o Cruzeiro, conforme foi referido, que é digno também de se visitar. Temos a zona industrial, que foi dar uma grande ajuda ali em termos de capacidade das pessoas se radicar ali e arranjar ainda algum emprego. Temos na Charneca também a capela do Mártir São Sebastião, e temos uma terra com variedíssimas tradições e de qual ainda se mantém as festas da aldeia da Roupa Branca, que recebemos milhares e milhares de forasteiros que por ali gostam de vir visitar. Conforme foi referido, ainda temos algumas culturas, felizmente agora já estamos a ver até muito mais, porque era a terra dos morangos. Eu próprio vivi nisso porque os meus familiares, designadamente meu pai e meu avô, transportavam os géneros alimentares para Lisboa ainda de carroça. Temos uma firma de transportes que ainda era uma licença de uma carroça dessas. Eram os verdadeiros salões e iam vender a Lisboa. Vender a Lisboa. Sim, senhor. E o tempo que era como hoje, não é? Era 20 minutos e já lá estávamos em Lisboa. Diga-me só uma coisa. Há um bocado falou na parte industrial da Venda do Pinheiro. Há outra parte que normalmente não se fala muito, mas até que ponto é que essa parte trouxe algum benefício para a freguesia da Venda do Pinheiro? Que é o facto de estarem ali os estúdios de televisão, onde foram feitas séries televisivas de algum sucesso, digamos. Onde foram Big Brother, e onde estão a ser feitas, a Casa dos Segredos, a Tua Cara Não É Estranha. Isso traz uma mais-valia para a freguesia? Eu digo-vos que de início foi um cartão de divulgação da Venda do Pinheiro, porque eu próprio no primeiro programa tive o prazer de conhecer o diretor do programa de lá, em que me solicitou se eu deslocava lá um carro da freguesia para fazer a limpeza. Logo me disponibilizei, em colaboração com a Câmara Municipal também colocamos a iluminação exterior, e então de alguma forma, em jeito de brincadeira, eu disse, eu farei isso tudo, mas os senhores têm que começar a divulgar o nome da Venda do Pinheiro, e tanto que vinha sempre em rodapé a Venda do Pinheiro. Foi isso de alguma forma simpático, porque muita gente perguntava onde é que é a Venda do Pinheiro? Provavelmente tinham que ir ao mapa. Depois houve o interesse de toda a gente. Venda do Pinheiro, a terra do Big Brother. Ficou realmente conhecida e foi uma ótima divulgação. Eu vou-lhe fazer uma pergunta agora com um bocadinho de maldade. Maldade por estarmos em direto. Qual é que destes anos todos, conte-me um episódio que não tivesse sido nada agradável durante o seu mandato? Qualquer coisa que lhe tenha ficado. Há sempre uma marca que fica. Qualquer coisa negativa. Já me falou em tanta coisa positiva. Qual é que é a coisa que lhe ficou qual é que é a marca que lhe deixaram e que se vai lembrar para toda a sua vida? Coisa que não correu muito bem. As sondagens são de alguma forma importantes para essa resposta. E é assim, um autarca tem que estar com a capacidade do mal e do bem. E fica-me muitas das vezes, e isso é uma reflexão que eu tenho, nós sermos muitas vezes criticados injustamente. E isso pesa-nos porque nós, quando estamos conscientes daquilo que fazemos e da forma como fazemos, e que seja pensado contrariamente o contrário, fere, mas nós felizmente estamos mentalizados para essas coisas e sabemos que isso é comum. Temos de estar também conscientes connosco mesmo daquilo que temos feito e daquilo que continuem. Eu fiz-lhe esta pergunta pelo facto de ter uma missão pública, não é? E depois, por vezes, acontecem situações mais desagradáveis. E qual foi a situação mais caricata que lhe aconteceu até hoje? Na sua vida política, como Presidente da Junta de Freguesia, qual foi a situação mais caricata que lhe tenha acontecido e que tenha ficado na sua memória? Não é dizer que tenha tido situações muito difíceis. Não, situação engraçada, uma situação engraçada que lhe tenha acontecido. Aconteceu-lhe ou não, durante este período? Eu tenho tido tantas que é difícil escolher alguma. Estava a ver que não conseguia tirar nada daí. Diga-nos lá só uma situação engraçada que tenha acontecido.
Agora, de momento, dizer-lhe que não estou a ver assim algo relevante em termos destas situações. Mas posso lhes dizer de que chegar de alguma forma a determinadas situações em que nós éramos para resolver, ou pensávamos que havia uma dificuldade muito grande em termos dessa situação ser resolvida, e nós depois vimos que aquilo era um castelo enormíssimo e depois se desmoronou de alguma forma positiva e que nos dá uma alegria muito grande em termos da concretização. Pronto, no dia a dia há coisas engraçadas, até em termos do contacto com as pessoas. Ainda ontem me desloquei a uma localidade, não vou dizer onde dizem assim: olha que eu vou votar em si. E eu disse-lhe assim: faz muito bem, se não for em mim, quem me substitua. De todos estes anos que passou lá, se hoje tivesse a mesma idade com que entrou para a Junta de Freguesia, se o tempo voltasse atrás, teria feito o mesmo que fez até hoje? Arrepende-se de alguma coisa? Teria seguido o mesmo caminho? Ou hoje, com mais experiência, podendo-lhe chamar aqui, não me levando a mal por isto, chamando-lhe dinossauro, conseguiria fazer o outro caminho? Houve muitas lições apreendidas neste seu trajeto? Eu digo que cada dia é uma lição. Se nós refletirmos, muitas das coisas fariam, mas também com certeza que havia outras que, devido à experiência que se foi adquirindo, seriam um pouco diferente. Muito bem. Sr. Vítor, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro, o nosso muito obrigado pela sua presença. As palavras são como as cerejas, já tinha dito isto ontem, nós começamos a conversar e o tempo vai passando, e o tempo em rádio, assim como na televisão, o tempo é precioso. Eu ia-lhe só dar esta última oportunidade de lhe dar o microfone e poder dizer aquilo que bem lhe apetecer, aquilo que lhe vai na alma, durante um minuto. Faça o favor, faça-lhe esse convite. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado, conforme já referi anteriormente, pelo convite. E em termos de final de mandato e de dar a cara pela autarquia, quero deixar aqui uma palavra de apreço e de agradecimento a todos aqueles que me têm acompanhado, têm feito parte da minha equipe, do que nós, felizmente, dentro do entendimento, dentro daquilo que tem sido feito, e inclusive é quem me colocou, em quem acreditou, no Presidente da Junta e toda na sua equipe, que é designadamente a população. Uma palavra de grande agradecimento e de amizade a todos. Também às digníssimas assembleias de que temos tido o entendimento para que as coisas tenham sido feitas. Uma palavra em termos de futuro, que consigam os futuros dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, ou que façam ainda melhor, que é o nosso objetivo e é a vontade de querer ver e de que a Venda do Pinheiro continue a crescer, porque conforme os últimos censos, nós foi a aldeia que mais cresceu a nível de país, 74,7% a nível de concelho. Por aí penso que reflete o trabalho também feito em termos da autarquia local e da autarquia concelhia. A palavra de agradecimento também ao Executivo Camarário, de que sempre me facilitou e que tivemos sempre um diálogo positivo e que está à prova do que nós temos na Venda do Pinheiro. Obrigado a toda a população, obrigado a vocês também que fazem parte da família e que tenham sucesso nos vossos programas e nas vossas divulgações a nível de concelho, porque o nosso concelho é um concelho de excelência e é um concelho que em todos os autarcas e em conjuntas de 17 freguesias temos estado à altura de saber defender e trazer para o concelho aquilo que ele merece. Sim, senhora, muito obrigado. Foram as palavras do excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro, Sr. Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, que nos falou com muita paixão da Venda do Pinheiro. Muito obrigado. 17.